usar o dedão como a corrente elétrica, no nosso caso que estava subindo a corrente elétrica, né? E os indicadores, os acompanhantes do indicador que ficam curvos, né? Eu gosto de usar como campo magnético. Mas observa que se eu inverto, se eu digo que a corrente elétrica é junto com o indicador e o dedão é o campo magnético, vai continuar funcionando, né? Corrente elétrica para cima, o campo magnético aponta para lá, né? Então, por incrível que pareça, se eu quiser mudar a regra da mão direita, eu posso. O que eu não posso é usar a mão esquerda, no caso, né? Isso daria problema. Mas por incrível que pareça, então daria. Eu prefiro dizer que o dedão é a corrente e os outros dedos são o campo magnético. Mas se a gente inverter também funciona. É menos comum, mas é muito pessoal. Quando eu for te mostrar duas aulas, quando eu for te mostrar uma outra regra, que eu vou chamar de regra da mão direita modificada, eu vou apresentar ela de um jeito bem macetoso. E nós vamos ver que nem sempre o material vai trazer exatamente a mesma regra, mas vai continuar dando o mesmo resultado. Parabéns pela observação, gosto disso. Gosto quando o aluno está de olho na apostila, acha alguma diferençazinha entre a aula e a apostila, pode se manifestar. Muito bem-vindo o comentário. Observe então que a regra da mão direita na apostila foi colocada diferente da minha regra da mão direita, mas ambas gerando o mesmo resultado. Cara, agora um momento interessante aqui. Quando os cientistas começaram a brincar com gases a baixa pressão percorridos por corrente elétrica, percebiam que os gases brilhavam. Eles tomaram um susto a primeira vez que eles viram a luz fazendo uma curva quando imersa em campo magnético. É isso que nós vamos começar a investigar agora, a força eletromagnética. Olhem só, primeira coisa, vamos pegar um ímã, e um ímã especial, aquele ímã clássico dos desenhos animados, né? Aquele ímã em forma de U. Aquele ímã existe, ele é muito importante nos laboratórios, porque como o Polo Norte fica próximo do Polo Sul, as linhas de campo magnético próximo dos polos ficam paralelas e igualmente espaçadas, o que a gente chama de campo uniforme. Isto é um campo magnético uniforme. Uniforme porque ele apresenta praticamente o mesmo valor em qualquer um dos seus pontos. O pessoal, quando começou a investigar a relação entre carga elétrica e campo magnético, eles primeiro se desanimaram. Olhem por quê. Quando eles pegaram uma partícula positiva ou negativa e arremessaram ela paralelamente ao campo magnético, eles percebiam que a partícula se deslocava em MRU. Então, quando uma partícula é arremessada formando um ângulo de 0 grau ou um ângulo de 180 graus com o campo magnético, a partícula simplesmente anda em linha reta. Lança uma partícula positiva para lá, ela passa em linha reta, velocidade constante. Lança ela para cá, MRU. Elétron, MRU. Elétron vindo, MRU. Então nós percebemos que quando a velocidade de uma partícula carregada e o campo magnético, que são os dois vetores importantes aqui no estudo, velocidade da partícula e campo magnético, quando eles estão com um ângulo de 0 grau ou 180 graus, o objeto está em movimento retilíneo uniforme. Isso só é explicado porque a força resultante é zero. Então observe que partículas carregadas se movimentando dentro de campo magnético, se o movimento é paralelo ao campo magnético, não existe força. Porém, quando a partícula é arremessada perpendicularmente ao campo magnético, a gente percebe que a partícula vai descrever um movimento circular uniforme. Quando a partícula é arremessada fazendo 90 graus
esse ano, mv ao quadrado sobre L. Outra coisa que os caras percebiam é que quando a partícula era arremessada obliquamente ao campo magnético, por exemplo, com uma certa velocidade inclinada, ó, pensem comigo, como a velocidade nesse caso é oblíqua, nós poderíamos entender que essa velocidade pode ser decomposta numa parcela paralela ao campo Vx e uma parcela perpendicular ao campo Vy. Por Vx, nós vimos que a partícula andaria em mRu. E por Vy, nós vimos que a partícula descreveria um movimento circular. Se a partícula vai para frente descrevendo um movimento circular, ela vai descrever esse movimento que a gente chama de movimento helicoidal, em forma de hélice, certo? Se uma partícula carregada é arremessada dentro de um campo magnético e o ângulo é um ângulo entre 0 e 90 ou entre 90 e 180, se o ângulo for diferente de 0, de 180 e de 90, nesse caso a partícula entrou obliquamente no campo magnético e ela vai descrever um movimento helicoidal. Movimento helicoidal. Quando o professor me explicou esse movimento helicoidal, eu fiquei puto, eu não entendi. Como assim? Joga a partícula, ela passa reto. Joga a partícula, ela passa reto. Arremessa a partícula perpendicularmente, ela fica presa no campo, escrevendo MCU. Aí joga a partícula obliquamente, ela sai girando e andando para frente que nem uma maluca. Eu demorei a entender. Eu só me toquei no que estava acontecendo quando em casa eu fui estudar e percebi que dava de compreender que a velocidade oblíqua poderia ser decomposta em Vx e Vy. Vx geraria um mRu, Vy geraria um MCU, compondo o movimento, esses dois movimentos concomitantemente, a gente gera um movimento helicoidal. Observe que essa parte, por enquanto, é teórica. O vestibular gosta de cobrar do aluno esses três detalhes aí: velocidade paralela, mRu, velocidade perpendicular, MCU, velocidade oblíqua, movimento helicoidal. O que em laboratório a galera começou a perceber sobre força eletromagnética? Medindo a força, dava para perceber que quanto maior era o valor do campo magnético na região, maior era a força eletromagnética. Faz sentido, né? Então eu arremesso uma partícula perpendicular ao campo magnético. Se eu uso um ímã fraco, eu vejo ela fazendo uma curva abertona. Se eu uso um ímã mais forte, eu vejo a partícula fazendo uma curva mais fechada. Eu percebo então que a força eletromagnética é diretamente proporcional ao campo magnético. Se eu arremesso a partícula no laboratório cada vez com uma velocidade maior, eu percebo que a força eletromagnética também aumenta. Então, em laboratório é fácil perceber que a força eletromagnética é diretamente proporcional à velocidade da partícula. E quanto maior é a carga da partícula arremessada no campo magnético, maior é a força eletromagnética. Então, a força eletromagnética é diretamente proporcional ao campo magnético, diretamente proporcional à velocidade da partícula que mergulhou no campo magnético e é diretamente proporcional à carga da partícula. Triplica a carga da partícula, triplica a força eletromagnética. Fazendo essa investigação no laboratório, então, os cientistas perceberam que a força eletromagnética que atua numa partícula carregada, imersa em campo magnético, depende do campo magnético, depende da carga da partícula, depende da velocidade da partícula e também depende do ângulo, né? Também depende do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Quando o ângulo é 0 ou 180, a força dá 0. E quando o ângulo é 90, a força dá máxima. Qual é a função trigonométrica que zera em 0 e 180 e dá valor máximo em 90? É o seno, né? O seno é um cara que seno de 0 dá 0, seno de 180 dá 0 e seno de 90 dá o valor máximo. Então tu vê, né? Não é fácil deduzir a fórmula. Eu posso te mostrar como é que no laboratório os caras foram
isso é uma corrente alta. Afinal, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Quanto mais rápida uma carga se movimenta, maior é a corrente que ela gera. Então é natural, né, que a carga e a velocidade influenciem a força eletromagnética. E o fato de a força eletromagnética existir também faz sentido, porque se já existe um campo magnético na região gerado pelo ímã, e se a carga, ao se movimentar, gera o seu campo magnético, o campo magnético já existente interage com o campo magnético gerado pela carga e vai existir uma força eletromagnética. O mais difícil na hora de usar essa fórmula não é jogar os valores e calcular, é saber para onde aponta a força. Só que aí os meus alunos me brindaram com um macete que é bem difícil de esquecer. Para deixar a fórmula mais honesta, seria legal a gente mostrar que a gente tem consciência de que a velocidade do campo magnético e a força são vetores. E para representar aqui na fórmula, eu só estou preocupado com o módulo deles, eu colocaria então a barrinha de módulo em volta de cada vetor. Mas para não ter que ficar desenhando a fórmula toda hora desse jeito, então a gente só vai usar as letras e considerar que as letras representam o módulo dos vetores. Não seria necessário, mas não custa, né, avisar que aquele ângulo é o ângulo entre os vetores. Que vetor? O vetor campo magnético e o vetor velocidade. Ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Como eu estava dizendo a vocês, essa fórmula não é muito difícil de utilizar como as outras, né? É só jogar os dados. O difícil é o aluno enxergar para onde que a força vai atuar. O macete que os meus alunos me passaram e que eu acho ótimo para o cara decorar isso é o seguinte: quando a gente faz isso aqui, ó, representa o que na nossa vida? Fazer esse símbolo. É uma carona, né? Quando o cara pede carona, geralmente é porque o cara quer ir para lá, né? Eu nunca experimentei de fazer carona no sentido oposto, o cara deve até parar para ti em algum momento, né? Mas o normal é tu apontar para onde tu quer ir, né? Certo? Portanto, o dedo da carona pode representar o vetor velocidade na fórmula, não é justo, né? Honesto. Quando o cara faz isso aqui para ti, o que é? Não é pessoal, é didática. Hoje pode falar, não tem problema. Foda-se. É o F da força, certo? Beleza? É o F. Então é a força. É a força. Tem três vetores na fórmula. Tem três vetores, ó. O vetor velocidade é o da carona. O vetor da força tu já sabe. Então o indicador só pode ser o campo magnético. Toda criança já brincou de arminha, de se esconder. Tu vai fazer a mesma brincadeira de sempre. Só que esse dedo do meio, o dedo da força, tu vai deixar ele nessa posição, como se fosse o gatilho da tua arma. E essa é a posição que a mão deve ficar para aplicar a regra da mão direita modificada. Tinha a regra da mão direita, né, que era só pegar no fio com a mão direita, o dedão era a corrente, e agora tem a regra da mão direita modificada. O ângulo entre a velocidade e o campo magnético pode mudar, ó, tu pode mexer aqui, ó, nesse ângulo, mas jamais podes mexer no dedo do meio. Ele tem que ficar sempre perpendicular tanto ao campo magnético quanto à velocidade. Então o dedo do meio tem que estar sempre perpendicular ao plano da palma da mão. E aí, cara, tu vai parecer um maluco estudando essa parte. Porque tem que às vezes girar a apostila, às vezes o desenho da apostila não está legal. Tu gira a apostila e pega numa posição diferente até conseguir matar a solução, achar a solução. Por exemplo, para essa partícula positiva que foi arremessada obliquamente, para onde será que ela vai ser empurrada? Vamos ver? A carona está indo para lá, é a velocidade. O indicador é o campo magnético, as linhas azuis. Então a força está apontando para dentro do quadro. Essa partícula vai ser empurrada para dentro do quadro. Como ela está indo para lá e vai ser empurrada para dentro do quadro, eu sei que o movimento helicoidal dela vai ser esse aqui, à medida que ela se desloca. Para deixar mais óbvio isso, eu vou redesenhar
velocidade para cima, a força elétrica, a força eletromagnética vai ser perpendicular à velocidade. Por isso que ela vai fazer o papel de força centrípeta. Eu não sou bom com a mão esquerda, eu só gosto de usar a mão direita, então eu decoro que partícula negativa, a força é no sentido oposto dentro do meio. O cara que gosta de usar a mão esquerda, pode usar a regra da mão esquerda para a partícula negativa, tá vendo? Também funciona a regra da mão esquerda para a partícula negativa, a regra da mão direita para a partícula positiva. Regra da mão direita: o dedão é a carona, o indicador é o campo magnético, o dedo do meio, com todo respeito, é a força. E aí é só se divertir um pouquinho, tu consegue saber para onde é que a tua partícula vai ser empurrada. E aí aqui eu tenho um momento que eu não posso deixar escapar. Imaginem vocês que nesses dois exemplos que eu acabei de fazer, eu conheça a massa da partícula que entrou no campo magnético. Eu conheço a massa e eu conheço a carga da partícula que entrou no campo magnético. Também já sabíamos o campo magnético e a velocidade com que ela penetrou. Vocês concordaram comigo que quando um sujeito está se deslocando em movimento circular uniforme, MCU, a força resultante é a centrípeta? Então, nesse caso de o sujeito entrar perpendicularmente no campo magnético, de uma partícula carregada entrar perpendicularmente no campo magnético, nesse caso, a força centrípeta é a força eletromagnética. Fórmula da força centrípeta vem de outra matéria, mv² sobre R, onde R é o raio da curva. E força eletromagnética, eu acabei de te mostrar a fórmula: campo magnético vezes carga vezes velocidade vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. E nesse caso que está descrevendo o movimento circular uniforme, nós sabemos que o ângulo é 90 graus. Seno de 90, 1. Seno de 90 é 1, vai desaparecer da fórmula aparentemente. Eu posso cortar com A² aqui com aquele V ali, e se eu isolar o R, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Essa fórmula, gente, ela me permite achar o raio da trajetória que a partícula vai descrever, qual é o raio da trajetória, desde que eu conheça a massa da partícula, a velocidade com que ela penetrou no campo, a carga da partícula e o campo magnético no qual ela mergulhou. Essa fórmula, na verdade, ela é a solução de muitos problemas. Ela não deve estar pronta no formulário do vestibular. Se tiver, tudo bem, né? Bom e ruim, né, cara? Porque de repente, se tu fosse conseguir achar a fórmula e um outro colega não, tu sairia na frente, né? Que conta que eu fiz para achar essa maldita fórmula? Eu simplesmente igualei força centrípeta com força eletromagnética, a aula passada com a aula de hoje, e fiz uma simplificação boa. Como nem todo aluno estuda o suficiente para ficar calmo, para no dia do vestibular sacar essa igualdade e fabricar a fórmula, lá vem a babaquice, a bobagemzinha que salva. Jamais vou esquecer, dei essa aula num dia, no outro dia parece um mala, o cara mais mala da sala, vem com aquele sorrisinho no canto da boca. Professor, tu conhece a dedução desta fórmula? Porque eu tinha mostrado para o Guri na outra aula, sabia que era bobagem, então, aí eu, não sei qual é. Ele foi lá e me contou: Habib me vê um kibe. Olha o tamanho da bobagem. Habib me vê um kibe. Kibe com que, cara? Kibe. Habib me vê um kibe. Cara, apesar disso ser extremamente babaca, já me aconteceu uns 2 anos da galera sair da prova: professor, o Habib estava na prova. Ou seja, a UFSC 2 vezes já pediu qual é, calcule o raio da trajetória. Às vezes eu tenho um aluno bom que mata um monte de questão de física, não decorou a fórmula do Habib, e aí se fica nervoso, não faz a fórmula no dia e erra. E o mala que nunca fez porra nenhuma lembra da fórmula do Habib e mata a questão. Então é uma coisa que às vezes é triste, né? Mas nós temos que dar a chance. Nem todo mundo vai ser engenheiro, né? Porra? Nem todo mundo é das exatas. E
circular uniforme, nós mostramos a vocês que uma das maneiras de calcular a velocidade da partícula que descreve o movimento circular uniforme é o seguinte, ó, velocidade 2πr, que é o tamanho de uma volta, dividido pelo período, que é o tempo para completar uma volta. Se eu isolar o período, fica então 2πr sobre v. E nós temos a fórmula do raio, né? Substituindo a fórmula do Habib ali no raio, fica 2π sobre v, que multiplica m vezes v, que divide q vezes b. Cortando a velocidade, fica claro que o período de revolução, o período de rotação de uma partícula carregada inércia em campo magnético não depende da velocidade da partícula, depende apenas de sua massa, de sua carga e do valor do campo magnético no qual está imersa. Período, raio da curva, né? Raio da curva, e agora o período. Período, frequência é o inverso do período, né? Então nem preciso avisar que a frequência seria Q vezes B, que divide 2πm. Período é o inverso da frequência. Agora pensem comigo. Vamos voltar àquela situação onde eu disse que o campo magnético era uniforme, linhas de campo paralelas igualmente espaçadas, e eu fiz a partícula entrar obliquamente no campo magnético. Naquela situação que a partícula entrava obliquamente no campo magnético, mostrei a vocês que a partícula vai descrever o movimento helicoidal, né? Seria legal a gente conseguir calcular o passo dessa hélice. A gente chama isso de passo. Passo da hélice. Porque tu vê, né? O raio, se eu fosse olhar esse fenômeno daqui, né? A partícula está indo assim. Para quem olha daqui, vê ela descrevendo um círculo, né? Esse círculo continua enquanto ela avança. Esse raio aqui, eu te ensinei a calcular já esse raio. Esse raio a gente usa a fórmula do Habib. Só que quando eu reduzi a fórmula do Habib, a velocidade era perpendicular, né? A velocidade era perpendicular. Nesse caso, meus amigos, eu teria que decompor a velocidade, né? Vai ter a componente Vx e vai ter a
Tem bastante coisa ainda para ver em eletromagnetismo, mas, porra, demos uma avançada bonita na matéria. Chega de informação, vamos fazer uns exercíciozinhos, uma lista, né, básica de exercício, para a gente incrementar o que já tem no nosso material. Pessoal, eu faço toda a matéria desse jeito, tá? Porque eu não sei, eu não conheço, né, muito bem o nosso material ainda. Mas tu vai ver que tem coisas que eu vou um pouquinho além, porque eu conhecendo outros materiais e sabendo que alguns concorrentes vêm um pouco além do nosso material, se eu não falar esse além, esse extra e cair no vestibular, eu jamais me perdoaria. Por isso, então, que às vezes a gente vai um pouquinho além do que o material foi, não fiquem bravos.